tudo bem com vocês? Gente boa, hoje eu quero compartilhar com vocês esse estudo do almoço filosófico que aconteceu aqui com os alunos da Escola de Jesus aqui na Suíça, aqui em Genebra. Esse assunto foi tão assim marcante porque nós estudamos a história de Zaqueu de uma outra forma e foi muito impactante essa história de Zaqueu. Na verdade, essa mensagem ela é pregada logo para as pessoas que chegam no Evangelho, né, que se convertem pela pregação desse texto, né, de Lucas 19. Mas as pessoas esquecem que por trás desse texto, dessa história, o próprio Jesus ele tirou esse aproveito, né? E para registrar realmente na história a conversão, a transformação que houve na vida de Zaqueu. Você sabe que Zaqueu ele era de pequena estatura, né? E ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era pequeno e Jesus ficava entre a multidão, entre os seus discípulos, então ele precisava ver. Porque a fama de Jesus chegou até o seu conhecimento, né? Das mensagens, das palavras de Jesus, né? Do poder, da autoridade que ele tinha, da graça que Jesus tinha em lidar com as pessoas que tinham desejo de conhecer a verdade e precisava de a mensagem do reino. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eu tenho certeza, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ficar impactado, que você vai entender coisas que talvez nunca ninguém falaram para vocês, ok? Então fica comigo aqui para você conferir aquilo que eu estou dizendo. Então nós queremos compartilhar com vocês, os inscritos do nosso canal aí, também esse estudo que aconteceu aqui com a Escola de Jesus aqui na Suíça. Bom, então, pessoal, vamos lá então, tá bem? Nós temos aqui um tema e nós trabalhamos em cima desse tema aqui, que é o seguinte: o que você foi até hoje e o que você está disposto a ser. Nós tomamos por base esse tema porque tem a ver muito com a história de Zaqueu e também tem a ver também muito com a nossa vida, né? Vocês sabem que a vida ela é feita de escolhas, não é verdade? Então, e nós cometemos muitos erros durante a nossa vida, é normal, né? Então, quem que não cometeu erros, né? Quem que já não cometeu pecados e erros no passado ou estão cometendo erros no presente? Mas eu tenho certeza que quando você terminar de ouvir esse estudo aqui, a sua consciência você vai mudar. Eu tenho certeza que vai acontecer uma metanoia, uma transformação na sua consciência e você vai ser um novo homem e uma nova mulher. Você vai entender as coisas de forma diferente, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Então nós temos aqui esse tema, nós temos aqui a introdução e você precisa entender um pouquinho antes o que é confissão. Você precisa entender o que é pecado no original, o que é pecado na Bíblia. Pecado não é aquilo que te ensinaram, que foi passado para nós. Pecado não tem nada a ver com fruto, né? Uma metáfora lá no Jardim do Éden, né? Comido por Eva e Adão. E aí os olhos foram abertos, eles conheceram o pecado, a nudez. Não é isso que você aprendeu? Mas tudo aquilo é uma metáfora para a gente entender a nossa existência humana, da nossa evolução, desde de criança, né, desde bebê, criança, adolescente, adulto e a velhice, etc. Então fala da nossa existência, como tudo começou, e tudo começou com o despertar da nossa consciência, quando você e eu e nós saímos da inocência e entramos para uma consciência aí, nós começamos a pecar, ou seja, nós começamos a cometer erros. E esses pecados, né,
ou esses erros, não é místico, né? Está referindo a pessoas, a relacionamento. Então, você tem que entender isso. Então, e depois você também aprendeu a questão da confissão. Será que confessar realmente nós temos nossos pecados perdoados? Será que essa confissão ela é mística, né? Qual é a prática dessa confissão? Então, vamos aprender isso hoje, tá bom? Então, primeiro, confissão não é pelo sacerdote, não é pelo confessionário, não é de pé, de joelhos, de mãos levantadas, não é feita diante do altar em público, não é falar tudo diante de todos, nem para pessoas importantes ou com autoridade espiritual, não é dobrar seus joelhos no quarto e confessar seus pecados e suas culpas. Então, não adianta fazer isso, pessoal, se o nosso coração, se o nosso relacionamento não estiver bem com as pessoas da nossa casa, da nossa família, nosso colega de trabalho, porque tudo tem a ver, gente, com as pessoas que estão em nossa volta. Não é, as coisas de Deus, elas não são vertical, elas são horizontais. Por quê? Porque Jesus disse, ó, tudo que você fizer com esses pequeninos aqui, está fazendo a mim. Lembra que ele falou, estive preso, não me visitaste, tive sede, não me deste de beber, né? Tive com fome, não me deste de comer. Então, Jesus ensinou isso na prática, que é com as pessoas, é com seres humanos. Não é nada de chegar dentro de um quarto, isoladamente, pedir perdão a Deus se você cometeu algum erro com alguma pessoa e misticamente na sua consciência pedir perdão a Deus e não acertar com os erros. Aqui eu não fez assim. Então, você precisa primeiro entender o que é confissão, tá bom? Vamos avançar. Então, você poderia perguntar, até mesmo, então, que Deus é esse que nós servimos que precisa de rituais, né? De ouvir choros, lágrimas, essas coisas todas. Entendeu, pessoal? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque o que Deus quer ver é mudanças do nosso coração, a nossa atitude. E a verdadeira religião, ela é na prática, ela não é teórica. Lembra aquele texto que Tiago fala? Não seja só ouvintes, mas cumpridores da palavra, acho que é um versículo assim. Então, pessoal, quem criou esse sistema de rituais, profissão e tudo mais, foi a própria religião e o próprio homem. O homem que criou essa dependência, né, essa coisa assim vertical de rituais e esquecendo das questões horizontais que é os nossos relacionamentos com as pessoas. Então, você entendeu essa parte aí, confissão, ok? Então, as religiões são os que mistificam as coisas. Os homens, quando veem alguma coisa de extraordinária, logo as mistificam e ritualizam. Esse que é o cerne da questão. O perigo das religiões é levar as pessoas a esses rituais que de nada servem e fica tapando o sol com a peneira. Porque o importante é a intenção, é o coração. Vocês sabem que o homem ele é tricôtomo, né? Ele tem uma alma, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. O mais importante desses três é a alma do homem, porque o espírito volta para Deus. E a carne, ela apodrece e ela desfaz nessa terra. Mas e o desejo? Né? E a alma, a vontade, aquilo que você desejou no seu interior em relação às pessoas, entendeu? Então, por isso que o propósito da filosofia X, o propósito de nós, às vezes, estarmos assim, enviando coisas assim para vocês e colocando no canal, é ajudar a evoluir, a vocês pensarem, a vocês entenderem a coerência das coisas. Nós não fazemos proselitismo, nós não convertemos ninguém, nós não pregamos salvação para ninguém, nada disso. O que nós fazemos é levar você à consciência de quem você é, de quem é Deus realmente, de quem é Jesus, qual foi o ministério, o papel de Jesus na história da humanidade e quem você é diante de Deus e diante dos homens. Você precisa conhecer você mesmo, a sua própria consciência, que é dividida em duas partes. A dualidade está dentro de você, meu irmão, está dentro de nós, o bem e o mal. E você precisa se dominar, tanto o bem como o mal. Quando as coisas baterem na sua porta, para você ter esse autocontrole e não entrar em questões erradas com as pessoas. Então, nossa função é ajudar na evolução da sua consciência. E quando você atingir essa expansão, é tirar você da infantilidade. Por que infantilidade? Porque tudo, se você precisa de alguém para confessar, né, de uma imagem, de uma escultura, entendeu? Ainda é uma criança. Ainda você é uma criança. Você não entendeu ainda o que é realmente confissão.
Então, é muito infantil que você ainda precise de confessar algo a alguém, ou até mesmo a Deus de forma ritual. Deus não quer isso, né? Então, o que Deus quer? Deus quer o quê? Deus quer que nós mudamos de atitude, né? Então, outra coisa, vocês precisam entender o que é pecado. Pecado é erro. Pecados, no plural, são erros. E quem que não comete erros? Quem que não comete pecado? Então, o pecado não tem esse conceito que foi passado para vocês na religião, no sistema, né? Pessoas pensam que pecado é só matar, roubar e destruir. O pecado é todos os erros que nós cometemos. Com quem? Com as pessoas, porque tem a ver com a questão horizontal, com relacionamento, com gente, com pessoas. Não se iluda com isso, pessoal. Então, o que é confissão? É o arrependimento. A verdadeira confissão, pessoal, não é dentro de quatro paredes, não é com intermediário, com pessoas, entendeu? Mediações. Não, o verdadeiro arrependimento, pessoal, a verdadeira confissão é quando você se arrepende do ato que você fez com uma pessoa. Quando bate na sua consciência, quando você causou prejuízo às pessoas, morte, infâmia, ciúme, inveja, todo tipo de lascívia, tudo que você vê aí que a Bíblia fala a obra da carne, lá em Gálatas capítulo 5. Então tudo isso aí tem a ver com conduta, com prática, com ação, com relacionamento. Então, o que é a confissão? Então, a confissão não é abrir a boca. Por esta razão surgiram as religiões, igrejas, pastores dizendo que você tem que dizer, chamar pelo nome de Jesus, na hora que você está atribulado, e assim por diante. Não, você tem que ir até a pessoa. Se você tem conflito com ela, você vai ter com ela e resolve a questão em contra-dia. Então, uma das vezes essas coisas acontecem para tirar você do foco, né? Dar a você essas importâncias dos rituais, dessa dependência. Então, na verdade, isso nunca foi assim. Na verdade, Deus não quer que nós pedimos desculpa, nem a Ele, nem perdão, nem obrigado. Né? Dizer, Senhor, me perdoa, porque eu estou com a consciência assim, assim. Mas e aí? Você fez com alguém, mas você já acertou com alguém? Você foi lá, se retratou, corrigiu. Lembra de Zaqueu? É a história de Zaqueu. O que Zaqueu fez? Quando Zaqueu teve encontro com Jesus, entendeu? A sua consciência, o que despertou nele? Arrependimento. Esse arrependimento provocou nele uma ação. Ele disse que queria devolver o dobro daquilo que ele tinha feito. Os prejuízos que ele causou às pessoas que ele roubava das pessoas. Né? Naquela época, né, a pobreza em Jerusalém, os impostos que pagavam, além de pagar os impostos ao Sinédrio, ao Império Romano, entendeu? Tinha vários impostos que eles pagavam. Então, faça ideia quantas coisas que ele tirou da mesa de um chefe de família, de uma família. Entendeu? Olha só, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele teve uma metanoia, uma transformação de consciência, de atitude. Isso que é a verdadeira transformação. A transformação não é ir um ano, eu sou crente um ano, depois a pessoa bagunça a vida toda. Ou está dentro de uma igreja de quatro paredes, entendeu? Dizendo que é crente, mas só Jesus sabe o caráter dessa pessoa, entendeu? Então, não se iluda, não podemos tapar o sol com a peneira. Então, quando você errar contra alguém, não é pedir perdão, mas para nunca mais errar com ele. É reparar e corrigir o erro. É consertar e fim de papo, não tem conversa. Essa é a verdadeira religião. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, o que você vê hoje são as pessoas que preferem pedir desculpas, mas não querem reparar os erros. Não é verdade? Pessoas, e outra coisa, há erros que nós cometemos no passado que às vezes não tem como você reparar. São erros que não tem como reparar. Por exemplo, você podia me dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa matou alguém, tirou a vida, como é que ele vai consertar esse erro? É só Jesus na causa, não é verdade? Ele estava na ignorância, ele estava no pecado, ele estava nas trevas, nos erros da vida. Entendeu? Estava num ambiente, num local que é inadequado, está envolvido com coisas, aí matou, e aí? Como é que você vai consertar? Mas há erros que nós podemos consertar, ok? E esses erros que está no nosso alcance de reparar, de consertar, como fez Zaqueu, nós temos que fazer, porque isso é o resultado e é a demonstração que você realmente é um crente, que você realmente é um convertido. Ok? Então Zaqueu ele foi muito mais além. Zaqueu, além de pedir desculpa, perdão, ele corrigiu os erros, ele pagou 1, 2, 3, 4, até 7 vezes mais, como ele disse, né, do que tinha roubado. Ele nunca mais errou.
Entendeu? Isto que é a verdadeira metanoia, mudança de vida, transformação de consciência. Ok? Então, essa, pessoal, essa é a verdadeira metanoia, transformação. É o verdadeiro encontro com Jesus. Uma pessoa que se diz que é crente, encontrou com Jesus e anda aí aldrabando as coisas, entendeu, pessoal? É complicado. Então nós temos que vigiar muito aquilo que nós falamos, aquilo que nós somos. Porque o que vai caracterizar de quem nós somos, né, os frutos, são as nossas ações. Por isso, quando você vê em Gênesis lá que Eva comeu do fruto, não é fruto, é fruto, esse fruto fala de ações, fala de obras. É uma metáfora para você entender que quando uma criança ela foi expulsa do jardim, quando ela sai da inocência e entra para a consciência, e ela começa agora a comer desse fruto, desses erros, entendeu? Aí é complicado, pessoal, entendeu? Então nós temos que ter atenção com isso aí. Então, essa é a mensagem de hoje para vocês, falando dessa questão tão importante para vocês. Entendeu, pessoal? Nós precisamos entender isso. E você precisa entender isso. Então, nunca mais errar é o significado original de arrependimento. Isto é o mesmo que confissão, perdão, adoração, devoção. Isto é a verdadeira religião. Então, se nós queremos adorar a Deus, levantar as mãos para os céus e tudo mais, nós precisamos, pessoal, de quê? Precisamos de ter essa prática aí. Porque é muito importante a gente viver isso. Porque senão a gente está tampando o sol com a peneira. E Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o que nós pensamos e desejamos. Não é verdade? Então, pessoal, o resto é mentira. É um exercício corporal dos membros do corpo, que não vale de nada. Não adianta abrir a boca, levantar as mãos, ajoelhar, comer ou beber, né? O local de culto, direção onde se deve orar, em direção para Jerusalém, para Meca, colocar tapete, tirar sapatos, porque o lugar que você pisa é terra santa. Tudo isso é tolice se não tiver coração, se não tiver caráter, não tiver um princípio com as pessoas, se você não tá bem com as pessoas. Então, o que importa é o que você faz com o seu próximo. E tudo isso, pessoal, é na linha horizontal e nunca vertical, nunca é para cima. Como é que está a sua vida com Deus? Se você estiver bem com Deus, ou melhor, se você estiver bem com o próximo, com os da sua casa, com da sua família, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, no trânsito, na rua, você está de bem com Deus. Porque o próprio Jesus disse, amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha aí, ó. Sempre Jesus tinha essa visão com o próximo, entendeu? Com o próximo, porque Deus está em cada um de nós. Todo ser humano ele tem uma centelha, ele representa Deus. O homem foi criado nessa imagem, é a semelhança de Deus nessa forma, nesse tempo, espaço e matéria, aqui nesse corpo físico, né, de atitude de relacionamento. Ok? Então a história de Zaqueu é uma lição de um verdadeiro arrependimento. O que ele foi e o que ele estava disposto a ser. Não existe desviado, pessoal. Né? Ah, caiu do pecado. Não, se caiu porque nunca esteve de pé. Né? Então, quem voltou nunca foi. E quem deixa de crer nunca creu. Quem deixou de amar nunca amou. Então você vê muito isso no meio dos evangélicos, no meio dos crentes, né? No mundo cristão, que era, que foi, era ex, era. Então você vê toda essa linguagem aí. Então, assim, ou é e não é. Uma pessoa que se diz que é crente e teve encontro com Jesus, ele pode ter 1 ano, 2 anos, 30 anos, ele é o mesmo, entendeu, pessoal? Então, muitas vezes, nós somos criticados, né, porque nós mudamos nós conseguimos evoluir na questão de princípio, questão de valores. Eu tive que largar algumas práticas religiosas que eu pensava na minha verdade relativa, entendeu? Mas eu continuo ainda nesse caminho, nessa evolução, nesse entendimento. O mais importante é você estar de bem consigo mesmo, de bem com as pessoas que estão na sua volta, você respeitar e amar essas pessoas, servir elas, como Jesus nos ensinou. Então, para finalizar aqui, eu sempre digo, né, talvez você é daquelas pessoas que, quem sabe, nunca se conheceu, você nunca sabe quem você é, você não conheceu a sua consciência, quem você é, de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Você precisa se conhecer. Talvez você nunca se compreendeu, nunca compreendeu as coisas que se passam contigo, você não consegue compreender nem a si mesmo e também o comportamento das pessoas com você.
ou talvez você nunca foi alcançado. Então hoje essa palavra é para você. É para você que está passando lutas, né? Complicações de relacionamento, você que é uma pessoa realmente instável, sabe? Sua consciência, você não tem paz na sua consciência. Então é para você ler a história de Zaqueu lá no capítulo 19 de Lucas. Então eu termino com uma pergunta: o que nós fomos e o que nós estamos dispostos a ser? Então você pode responder aí para você mesmo por meio da sua consciência, tá bom? Meu grande abraço para você. Meu desejo é que você, meu desejo e minha oração é que você reflita nessas palavras de hoje, reflita na história de Zaqueu. Zaqueu era pequeno, mas teve uma atitude grande, sabe? Foi um homem de valor e foi registrado nas histórias, nos anais aí das páginas do Novo Testamento. Talvez você é uma pessoa pequena, né? Você é de baixa estatura, você é uma pessoa que não é reconhecido, você tem seus valores, sabe? Mas os seus valores estão assim, foram afetados por questões dessa vida, né? Pelos erros cometidos. Então levante a cabeça, não deita a toalha no chão, sabe? Se você tem condição de reparar os erros, vá até a pessoa, sabe? Acerte com as pessoas, tenha paz na sua consciência, porque é isso que vai valer. Isso vai entrar dentro da matemática de Deus. O que Jesus fez, entendeu? Jesus morreu para quê? Para nos libertar. Jesus não morreu para nos salvar, entenda isso. Jesus morreu para nos libertar de uma consciência de acusação, dos erros, entendeu? Das mentiras, das fantasias, das ilusões, sabe? Do engano, sabe? Então, assim, essa é a libertação que nós precisamos ter. E essa transformação é na consciência. Por isso que João Batista veio pregando o batismo de arrependimento. Arrependei-vos. De que ele estava se arrependendo? Por que essa mensagem que estava logo em Mateus 4 lá? E Jesus continuou repetindo essa mensagem de João, né? Porque o arrependimento começa no coração, começa na consciência, quando você entende. Por isso que a sabedoria é importante, por isso que a evolução do saber das coisas, da coerência das coisas, para você não entrar em engano, não ser enganado com nada daquilo que muitas vezes é passado para nós de uma forma distorcida e embaraçosa, tá bom? Meu grande abraço, não deixe de se inscrever no nosso canal, participe do nosso canal, obrigado pela sua confiança, pelo seu carinho, por todos nós.